Olá, hoje vamos falar sobre os processadores, também chamados de CPUs. Vamos entender o que são, como funcionam e por que são tão importantes para a tecnologia. O processador é conhecido como o cérebro do computador. Ele é responsável por interpretar, executar instruções, garantindo que tudo no dispositivo funcione corretamente. Destaca a CPU a importância central no funcionamento do computador. Seria interessante relacionar como sem a CPU, mesmo com a memória e armazenamento, o computador não consegue executar tarefas. A CPU, ou a unidade central de processamento, é o componente que realiza cálculos e controla todas as operações. Ele trabalha em conjunto com a memória e os periféricos para que o computador funcione. Apresenta o conceito técnico de CPU e seu papel na computação. Pode-se incluir que também, além de cálculos, a CPU também gerencia comunicação com dispositivos de entrada e saída, teclado, mouse, tela e etc. De forma simplificada, o processador recebe dados e instruções processadas, essas informações e gera um resultado. Tudo isso acontece através da comunicação com a memória e barramentos do sistema. Explica o fluxo de dados e instruções dentro do processador de forma simples. Mostrar um diagrama com entrada, processamento e saída ajuda a fixar visualmente a ideia. A unidade de controle é responsável por coordenar e gerenciar as instruções. É como um maestro garantindo que todos os componentes da CPU trabalhem em harmonia, demonstrando o papel de maestro da CPU organizando tarefas. Pode-se enfatizar que a unidade de controle também decide a ordem em que as instruções são executadas, prevenindo erros de executação. A ULA, ou Unidade Lógica de Aritmética, é quem faz os cálculos matemáticos e operações lógicas. Sempre que você soma, multiplica ou compara valores, a ULA está trabalhando. Destaca-se que a ULA é responsável pelas operações matemáticas e lógicas. Mostrar exemplos práticos. Quando você soma 2 mais 2 em uma planilha ou compara valores em um jogo, a ULA faz esse trabalho. Os registradores são pequenas memórias dentro da CPU, extremamente rápidos, usados para guardar informações temporárias. Já a memória cache acelera o acesso a dados que são usados com frequência. Explica como a CPU armazena dados temporariamente para ganhar velocidade. Você pode usar uma analogia. Registradores são como notas rápidas na mesa de trabalho. Cache é como uma gaveta de acesso rápido para documentos mais usados. Os processadores de um núcleo conseguem executar apenas uma tarefa por vez. Eles eram comuns no passado, mas hoje têm desempenho limitado em multitarefas. Mostra a limitação dos processadores antigos. Pode mencionar que tarefas pesadas como jogos, edição de vídeo seriam muito lentas em CPUs de núcleo único. Já os processadores multicore, com 2, 4, 8 ou mais núcleos, permitem executar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é fundamental para jogos, edição de vídeo e programas modernos. Explica vantagens de multinúcleos para multitarefas. Destacar que nem todos os programas conseguem aproveitar todos os núcleos ao mesmo tempo. Isso depende do software ser otimizado para multicore ou não. A frequência de clock, medida de gigahertz, indica quantos ciclos por segundo a CPU consegue executar. Quanto maior o clock, maior a velocidade, mas também aumenta o consumo de energia e o calor. Apresenta conceito de velocidade de executação da CPU. Vale lembrar que o clock alto não significa automaticamente melhor desempenho. Arquitetura, cache e o número de núcleos também influencia.
Hoje temos várias famílias de processadores. A Intel com os modelos Core i3, i5, i7 e i9. A AMD com as linhas Ryzen e EPYC. A RM, mais usada em celulares e tablets. E a RISC-V, uma arquitetura aberta e inovadora que vem crescendo no mercado. Mostra a diversidade de fabricantes e arquiteturas. Pode-se discutir a diferença entre arquiteturas CISC, Intel AMD, EISC, ARM RISC-V, e porque algumas são mais eficientes em consumo de energia. Em resumo, os processadores são o coração do computador. Ele define o desempenho da máquina e está presente em praticamente todos os dispositivos modernos. A evolução dos processadores é, sem dúvida, a evolução da tecnologia, reforçando a importância do processador para o desempenho e evolução tecnológica. Seria interessante mencionar tendências futuras, como processadores com inteligência artificial integrada ou novas arquiteturas que podem revolucionar o mercado.